Depois que saiu essa notícia, tem muita gente me perguntando: Flazoeiro, o Flamengo vai desistir de construir o estádio e vai devolver o terreno para a Caixa Econômica Federal? Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Nico de la Cruz, que mais uma vez um membro da família do jogador afirma que o jogador vai sair do Flamengo e voltar para o River Plate. Vou falar da partida entre Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e os desfalques do técnico Felipe Luiz. Porque assim, gente, essa notícia saiu, o Landim ele deu uma entrevista na segunda-feira e isso começou a ganhar tamanho ontem e muita gente começou a falar sobre esse assunto ontem também. Eu preciso ter muita responsabilidade com o que eu vou falar aqui, porque assim, vou explicar para vocês. O estádio é o sonho de todo mundo. É o meu sonho como torcedor, é o sonho da maioria de vocês. Inclusive, se você quer ver o estádio do Mengão, se você apoia a construção do estádio do Mengão, coloca aqui: eu apoio a construção do estádio do Flamengo. Coloca nos comentários, por favor. Flazoeiro, por que você está falando isso? Porque assim, o Landim ele deu uma entrevista e na entrevista ele disse que o BAP não era favorável ao estádio. Ontem saiu uma notícia que o BAP iria fazer uma apresentação aos conselheiros e iria tentar convencer os conselheiros a desistir da construção do estádio. Às vésperas de um jogo decisivo, às vésperas de um jogo importante. Gente, vou explicar a vocês todos os processos. O BAP, ele pode desistir de construir o estádio? Ele pode desistir de construir o estádio. Só que para devolver o terreno para a Caixa Econômica, para pegar os 150 milhões quase lá de volta, ele vai precisar da aprovação do Conselho Deliberativo. Não é uma operação fácil, não depende só do BAP, não depende só dele, depende dos conselheiros todos do Flamengo, depende de uma série de coisas. E em nenhum momento o BAP ele afirmou que não iria construir o estádio. A todo tempo ele fala: olha, nós estamos contratando empresa que vai fazer um estudo de viabilidade econômica, que vai ver isso, que vai ver aquilo. Para quê? A partir do momento que você lançar a pedra fundamental, você está calçado, você está com os dois pés no chão. Primeiro, que você não vai colocar o clube numa dívida que logo depois vai precisar o clube virar SAF. E segundo, você não vai perder em desempenho esportivo, você não vai perder dentro de campo, você não vai ter que depois ficar brigando para não cair para a Série B, ficar na situação, por exemplo, como a do Corinthians, como a do Atlético Mineiro, que a gente vai jogar contra hoje, que fizeram um estádio aí e se afundaram em dívidas. Então, assim, o BAP, o tempo todo, ele tem falado isso. Ele, em momento nenhum, falou assim: eu não vou construir o estádio, não quero construir o estádio. O que ele fala é que está sendo contratado estudos e que esses estudos vai mostrar ali a viabilidade de como é que vai fazer as coisas para o Flamengo não se atolar em dívida. Mas começou a se falar ontem que o BAP não quer, o BAP vai desistir. Vou dizer uma coisa: não depende só do BAP. Então, assim, para o Flamengo desistir, primeira coisa, isso vai ter que ser levado ao Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo vai ter que votar pela desistência, vai ter que votar para poder entregar o terreno para a Prefeitura. Além de entregar o terreno para a Prefeitura, o Flamengo pode tomar uma multa, o Flamengo pode ficar impedido de participar de licitações. Não é tão simples assim: não quero mais, toma aqui o terreno, me devolve o dinheiro. Não é assim que as coisas funcionam. E assim, nas vésperas de um jogo decisivo, isso tomou um tamanho enorme e deixou todo mundo empolvorado, deixou todo mundo nervoso com isso, e é muito complicado. Vamos torcer para o Flamengo hoje conseguir eliminar o Atlético Mineiro, porque isso hoje é o importante. É claro, segunda-feira vai ter a reunião lá do Conselho Deliberativo. Flazoeiro, para que é essa reunião? Vou explicar para vocês. Essa reunião é para a diretoria, para o BAP e para o pessoal mostrar como é que está sendo o desempenho do Maracanã esse ano. Lucro, o que mudou, o que melhorou, é isso. É isso, a reunião é para isso, não é para nada muito fora disso. Não é para nada muito fora disso. O Flamengo assumiu a concessão do Maracanã até 2044. 2044, 2025, até 2044. E essa reunião é para mostrar, depois que o Flamengo assumiu a concessão junto com o Fluminense, o primeiro ano aí, olha como é que tá sendo. Fizemos isso, fizemos aquilo, melhorou isso, melhorou aquilo, trocou iluminação, né? É isso.
Não tem nada a ver com a construção do estádio, não tem nada a ver com devolver terreno. Pelo amor de Deus, parem de criar crise no Flamengo. Parem. Claro, se amanhã ou depois o Conselho Deliberativo marcar uma reunião para poder devolver o terreno, eu vou ser o primeiro a vir aqui fazer campanha para não devolver. Eu vou ser o primeiro a vir aqui fazer campanha para não devolver, para falar vamos construir o estádio, vamos dar um jeito, fazer vaquinha, fazer qualquer coisa, mas vamos resolver. Eu vou ser o primeiro, mas agora não é isso. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Deixa eu falar agora sobre a situação do De La Cruz, porque assim, gente, mais uma vez, um membro da família do De La Cruz fala sobre a possibilidade do jogador deixar o Flamengo. Dessa vez foi o irmão dele, da outra vez foi a esposa dele que falou que ele iria voltar para o River Plate, aquela coisa toda. Agora, o irmão dele, Carlos Sanches, que também era jogador de futebol, que sabe exatamente o barulho que causa quando um familiar, quando um membro da família fala que o jogador vai sair de um time e vai para o outro. O irmão dele aqui, o Carlos Sanches, sabia exatamente o que estava fazendo e exatamente o que estava falando. E não é a primeira vez que acontece de um membro da família do De La Cruz falar, o De La Cruz vai voltar pro River Plate. De La Cruz vai voltar pro River Plate. A sensação que muitas vezes eu tenho é que o De La Cruz não quer estar no Flamengo, que ele quer voltar pro River Plate. A sensação que muitas das vezes eu tenho diante dessa situação é isso, cara. Primeiro a mulher do cara vai lá e fala, ele vai voltar pro River, eu gosto do River, eu fiquei magoada com o Flamengo porque o Flamengo ganhou do River e tal, fiquei chateado ali. Aí agora vai o irmão do cara e fala a mesma coisa. Ele disse, creio que o Nico De La Cruz vai volver para o River Plate, disse ele aí em uma entrevista. Então assim, claro, o De La Cruz ele tem contrato com o Flamengo, ele tem multa para se pagar, não é uma negociação, uma operação fácil, então assim, para ele sair, o River Plate teria que pagar a multa ou pagar um valor ao Flamengo por isso, ou vencer o contrato dele, que se não me engano é até 2027. Esperar para ver como é que vai ficar isso aí e torcer, cara, pro De La Cruz se recuperar o mais rápido possível. Torcer pro De La Cruz ficar bem, cara, o mais rápido possível, voltar a jogar bola, voltar a performar. O Flamengo precisa dele. É um jogador importante no meio campo, é um jogador que custou caro pro Flamengo. Teve a situação envolvendo ele aí na semana passada. Enfim, torcer para que também essa situação se resolva, tá certo? Bom, hoje tem Flamengo e Atlético Mineiro, o Flamengo não tem Bruno Henrique, não tem Luiz Araújo, os dois jogadores foram tirados da lista dos relacionados por orientação médica. Para quem não sabe, agora aqui na Arena do Galo, o gramado é sintético, então por conta disso, o departamento médico decidiu preservar esses dois jogadores, além do Michael, que foi cortado aí por opção do técnico Felipe Luiz. O Flamengo também não tem algumas outras opções, como o Eric Pulgar, que está se recuperando de cirurgia, Danilo, que está com uma lesão na posterior da coxa. Porém, tem uma boa notícia, o Flamengo tem a volta do Georgiano de Arrascaeta, jogador que estava fora, né, que sentiu a coxa, na verdade, né, no domingo no jogo contra o Ceará, saiu por conta disso, era uma preocupação, mas não constatou lesão, então por conta disso o Flamengo vai ter o Arrascaeta aí à disposição desse jogo de hoje, então é importante a gente ganhar. Flávio, mas o Flamengo nunca virou um resultado. Cara, quando você nunca fez uma coisa, cada dia que passa você está mais perto de fazer, então a gente tem que acreditar que hoje é possível que o Flamengo vire esse jogo, que o Flamengo saia daqui classificado, e a nós rubro-negros só cabe uma coisa, acreditar. Então vamos acreditar e torcer para dar certo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis.